Olá, eu sou o professor Fábio Vieira e vamos estudar nessa aula o continente americano, a população e economia. A população do continente americano ela é muito diversificada, principalmente porque o continente americano, também conhecido como Novo Mundo, foi colônia de países da Europa. Então, com isso, principalmente ali pelos meios de colonização, que usou muita escravatura ali, nós vamos ter uma miscigenação muito grande ao longo do nosso continente. Então, vamos ter o seguinte: a população total da América era de 910.720.588 habitantes, segundo estimativas de 2008, e em 2012 já temos um pouco mais, esse dado está um pouco desatualizado. Descendentes de grandes grupos étnicos, é assim como eu falei para vocês, é a composição de nossos povos. Os nossos povos, então, ele vai ter uma base principalmente indígena, com os povos europeus e os povos africanos. Continuando aqui no nosso slide, vamos ter aqui, descendentes de grandes grupos étnicos, né? Que são os indígenas, europeus, negros africanos, asiáticos, mestiços e mulatos. Com uma população de 953,6 milhões, aqui já o dado atual de 2012, o continente americano é o terceiro mais habitado depois da Ásia e da África. Agora, vamos olhar aqui essa questão da pirâmide etária, numa comparação entre Brasil e Estados Unidos. Vocês podem observar aí que, no que se diz respeito à condição de vida aí nos Estados Unidos, por exemplo, vocês podem ver que a pirâmide etária praticamente tem a mesma formação, desde a sua base até o seu meio. Isso significa que a mortalidade infantil ali é bem baixa, né? E a possibilidade de vida ali é bem mais do que em outros países. Agora, se observarmos o Brasil, esses dados são de 2019. Se observarmos ali o Brasil, vocês vão ver que poucas pessoas que nascem ali na população de 0 a 4, elas conseguem chegar à sua vida adulta. Mas a pirâmide do Brasil ela já teve a base mais larga. A tendência então do Brasil, é que essa pirâmide também fique tal como a pirâmide dos Estados Unidos, porque com o passar dos tempos nós vamos ter mais condições de vida, e por mais que o IDH do Brasil tenha oscilado bastante, ainda pode alavancar uma boa condição de vida para a população. Observando aqui uma outra pirâmide, uma pirâmide já um pouco diferente, né? É da Venezuela, aí que a gente observa a taxa de mortalidade infantil na base, ela se apresenta bem elevada em relação ao Brasil e Estados Unidos. Vocês conseguem observar aí que da população aí de 35 a 39 anos, poucos conseguem chegar na expectativa de vida máxima, que é desse país, de 73 anos de vida. Agora, outro aspecto que a gente pode observar bem nessa questão do estudo da América é a economia. A economia desses países, né, dos países do continente americano, vão ser diferentes. Por quê? Porque tem as suas heranças históricas. Por exemplo, Estados Unidos e Canadá, ele teve uma colonização diferente dos países tais como Brasil, Argentina e Chile, ou os países latinos em geral. Por quê? Nos Estados Unidos e Canadá, também chamado de América anglo-saxônica, a exploração lá foi de povoamento. Tanto faz Inglaterra quanto França tinha a ideia de fazer aqui nessa parte da América, nos Estados Unidos e no Canadá, as suas extensões territoriais. Já aqui na América Latina, a ideia principal era utilizar as riquezas naturais para mandar para a coroa ou para o Estado absoluto de Portugal e Espanha. Assim vamos ter. Os destaques da economia da América Latina são a agricultura, a pecuária, o extrativismo mineral e indústrias.
que produzem bens de consumo, ainda marcadas por heranças coloniais. A economia dos dois países que integram a América Anglo-Saxônica baseia-se principalmente no desenvolvimento das atividades industriais. Olha, mas veja bem, aí nessa questão da América Latina, as indústrias aí não são indústrias nacionais, tá? São multinacionais que se instalam aqui nesses países por busca de mão de obra um pouco mais barata. E também a gente pode observar ali as heranças coloniais, porque nós vendemos mais matéria-prima, tá? Nós exportamos matérias-primas, e depois dessas matérias nos países desenvolvidos, elas são trabalhadas e voltam para a gente em forma de produtos. Aqui, observem, eu trouxe aqui para vocês dar uma olhada no IDH. Né? A revisão do índice foi divulgada em 15 de dezembro de 2020, com dados referentes ao ano de 2019. Essa fonte vocês podem consultar em casa, que é Human Development Report de 2019, ou Desenvolvimento Humano de 2019. Então aí nós temos o quê? Nós temos Canadá. O Canadá, o IDH dele é um IDH bem alto, 0,929. A alta de 0,007. Os Estados Unidos, ele está em segundo lugar, né? O Chile em terceiro. A Argentina, ela teve uma progressão. Nós temos aí na Argentina uma alta de 0,15, que está na quarta posição no continente americano. Cuba, com o IDH de 0,783, com uma alta de 0,5 em 11º. O Peru, com uma alta de 0,18, que está na posição 16º. A Colômbia, à frente do Brasil, com 0,765, com uma alta de 0,6, que está na posição 17º na América. E o Brasil, que recuou bastante. O Brasil ele ocupava até ali o quarto, e entre o quarto e o terceiro lugar ali, disputava esses lugares ali, que hoje está a China e aqui está, aliás, que está o Chile e a Argentina. Ele recuou bastante. Então nós temos aí o Brasil com 0,765, mas é um IDH considerável no mundo. E uma alta de 0,004, na posição 18º. Mas há de se considerar no Brasil esse recuo de 2019 para cá, tá? É a instabilidade política que acontece no nosso país no dia atual. Tá? Então é por isso que está acontecendo esses novos dados aí, feitos por esse órgão internacional. Conclusão segundo especialistas. As grandes desigualdades sociais na América Latina, que se refletem na exclusão digital, constituem um de seus grandes fardos, o que explica que em 2020 a recessão será maior que nas demais grandes regiões em desenvolvimento e a levará de volta ao nível de atividade de 2009. Olha, desse dado aí que eu trouxe aqui para vocês, essa conclusão foi feita em 2019, de acordo com esses dados desse IDH que eu mostrei para vocês. Então, termino aqui a nossa aula e fiquem atentos às economias do Brasil, porque isso é muito importante para se estudar a geografia do 8º ano, porque são contextos atuais. Então, para isso, a gente tem que observar os dados. Os dados mudam todos os dias. Até a próxima.